Boa tarde a todos. Estamos de volta, pessoal. Quem está na porta pode, por favor, entrar. Nós vamos voltar aqui com a nossa plenária. Hidrogênio verde e armazenamento AB solar. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento de intervalo. Lembrando, novamente, isso é importante, sobre segurança, que nós temos 2 saídas de emergência no andar, localizadas nas laterais esquerda e direita do hall dos elevadores, e a nossa equipe está preparada para orientar caso nós precisemos. Outros 2 recados que eu dei no início da manhã: a rede Wi-Fi da Fiesp é aberta, então todos os nossos associados também da AB Solar, para eles, além da rede, nós temos uma sala VIP de coworking no 11º andar. Falei isso novamente, falei novamente de manhã, perdão, e falo novamente. E antes da sequência, gostaria de pedir o vídeo dos nossos parceiros, Trina Solar e WEG. De ideias pensadas para os lares a ideias pensadas para as indústrias, da geração de energia renovável, renovadas formas de gerar energia, de motores elétricos inteligentes, a cidades inteligentes, da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos parceiros. Agora sim, vamos para o nosso painel 3, Marco Legal e Regulamentação Infralegal do Armazenamento de Energia. E para compor essa mesa, eu convido o presidente executivo da AB Solar, Rodrigo Sawaia, por favor. Sawaia, além de cofundador e presidente executivo da AB Solar, como vocês sabem, ele também é cofundador e membro do Conselho Diretivo do Global Solar Council, que é uma entidade que representa o setor solar fotovoltaico em âmbito internacional e congrega as principais associações regionais e nacionais. O Sawaia também é formado em Química pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Energias Renováveis no Reino Unido e doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul. Para compor a mesa também o secretário-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Daniel. Diana, por favor. Daniel é engenheiro elétrico, e eu falei equivocadamente o seu sobrenome. Daniel Dana é engenheiro elétrico formado pela Universidade de Brasília, com especialização em Direito Regulatório pela mesma instituição, o mestrado do Daniel em Administração Pública pelo IDP e doutorando em Economia pela FGV. Ele é funcionário concursado da ANEEL desde 2007, ele já atua nas áreas de relacionamento institucional, de regulação econômica, de gestão tarifária e de mediação administrativa. Em 2023, foi nomeado secretário-geral e, em maio deste ano, assumiu o cargo de diretor substituto, o qual ocupou até este mês. Convido também o sócio da Demarest Advogados, Henrique Reis. Sócio da área de Direito Público e Regulatório da Demarest Advogados, o Henrique é formado pela Universidade Federal de Viçosa, com especializações em Direito Empresarial e Finanças. Há 15 anos, ele presta assessoria jurídica a agentes e investidores do setor elétrico. Mais recentemente, o Henrique vem colaborando com projetos de pesquisa e desenvolvimento em armazenamento de energia, além de escrever artigos sobre o tema, participar de eventos do setor e contribuir em consultas públicas na Agência Nacional de Energia Elétrica e do Ministério de Minas e Energia. Chamo agora o CEO do Grupo Energia, Rubens Branco.
O Rubens é formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem MBA em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral, com mais de 25 anos de experiência no setor elétrico. Ele atuou em cargos técnicos e executivos na ABB e na Alstom Power no Brasil, França e também na Suécia. Há 20 anos, ele fundou o Grupo Energia, que hoje ocupa a posição de destaque no mercado, tendo participado de mais de 1.200 projetos nos 5 continentes, totalizando 180 gigawatts de potência instalada. Convido agora Matheus Dias, líder de produto Brasil da Aurora. Ele é economista com mestrado pela USP. Matheus lidera a equipe de pesquisa da Aurora Energy Research no Brasil, produzindo projeções de longo prazo para o mercado de energia e análises financeiras que apoiam decisões estratégicas em um cenário de mudanças regulatórias e de mercado. O seu trabalho tem contribuído para orientar investidores, desenvolvedores e formuladores de políticas públicas no avanço das fontes renováveis e do armazenamento. E, por fim, convido a se juntar aos demais palestrantes o Donato Filho, CEO da Volt Robotics. Donato tem formação em engenharia elétrica e foco em inovação sustentável. Tem se destacado por liderar soluções que integram inteligência artificial e energia. Previsões de preços de mercado com alto índice de acerto e iniciativas que apoiam comercializadoras e associações de energia em seu planejamento estratégico. E com a palavra, Rodrigo Sawai. Obrigado, Renata. Um prazer aqui reencontrar todos vocês após o almoço e a sala continua cheia. Bom sinal, né? Quer dizer que o interesse no armazenamento de energia elétrica está elevado. Eu vou começar fazendo aqui uma rápida contextualização e, na sequência, a gente passa para os nossos palestrantes aqui. Estamos com uma mesa muito rica para que a gente possa discutir o assunto de forma mais aprofundada, né? Olhando para a questão tanto legal quanto regulatória e também aplicações que o armazenamento pode encontrar aqui no Brasil. Então, muito rapidamente, já passando para o conteúdo, desde 2020, vocês acompanham, na realidade, no caso da Besolar, desde 2019, a gente construiu o nosso grupo de trabalho de armazenamento de energia elétrica, e já em diálogos com a ANEEL, a partir de 2020, isso deu origem também a uma tomada de subsídio da ANEEL, um processo, e eu queria aqui destacar a evolução expressiva dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação à tecnologia de armazenamento de energia elétrica e o amadurecimento regulatório que a agência teve nesse período, mas já faz tempo, né, gente? Desde 2020, a gente vem discutindo a importância do Brasil seguir o que o mundo já faz há mais ou menos 10, talvez em alguns lugares 15 anos, que é integrar o armazenamento de energia elétrica na sua matriz e na sua regulamentação e legislação. De 2020 a 2023, nós tivemos um processo de construção de consulta pública em várias fases, né? E a Besolar sempre contribuindo com o apoio dos nossos associados, construindo propostas, contratando consultorias também para a gente estruturar posicionamentos do nosso setor, sempre buscando trazer as boas práticas internacionais e adaptá-las à realidade brasileira. E a gente contribuiu lá na consulta pública 39 da ANEEL, na primeira fase, e temos contribuído também ao longo da segunda fase da consulta pública 39, para onde estamos atualmente na expectativa de muito em breve termos uma resolução normativa para o armazenamento de energia elétrica. Eu faço a comparação de que essa resolução ela vai ser o que a resolução normativa 482 foi para micro e mini geração distribuída renovável lá em 2012, uma mudança de paradigma, né? Então, quando sair essa resolução da ANEEL, a gente vai ter a possibilidade de construir com isso uma nova fase para o armazenamento de energia elétrica no país, com muito mais segurança, previsibilidade, clareza para o consumidor, para as distribuidoras, transmissoras, geradores e investidores usarem a tecnologia. E eu queria destacar, está aqui do nosso lado hoje, nos honra com a sua presença, o diretor Daniel Dano agora voltou à sua função de secretário-geral da ANEEL, né?
mas que teve ele, a sua equipe e a equipe técnica da ANEEL papéis fundamentais para a gente avançar, e vocês veem aqui em verde, em vários pontos estratégicos nos entendimentos da ANEEL a respeito do armazenamento. Foram extremamente importantes esses avanços, que a gente às vezes toma por uma certeza, né? Mas isso não teria acontecido se não houvesse esse amadurecimento, e eu diria que o voto do diretor Dana, à época, ele inovou em muitos aspectos positivos em relação à expectativa de uma minuta de resolução normativa para o armazenamento. Mas restaram alguns pontos ainda de aprimoramento, né? Alguns pontos em especial, a questão do pagamento do uso da infraestrutura, parte de TUS de TUST, para os sistemas de armazenamento, em especial aqueles sistemas independentes ou autônomos, só o sistema de armazenamento sem estar conectado ali a uma geração renovável, a alguma outra tecnologia. E esse ponto em especial levou, inclusive, um outro diretor da ANEEL, o diretor Fernando Mosna, a fazer um pedido de vista em relação a essa consulta pública 39, né, na 29ª reunião pública ordinária, para que pudesse olhar de forma mais pormenorizada e avaliar a questão do modelo de tarifação a ser usado aos sistemas autônomos de armazenamento de energia elétrica. Na sequência, ato contínuo praticamente desse pedido de vista, o Ministério de Minas e Energia enviou um ofício à ANEEL, ao diretor Mosna, no caso, né, à época o diretor Vista, solicitando inclusive que o assunto fosse retirado da pauta de uma reunião de diretoria, para a qual o diretor Mosna já estava preparando ali um posicionamento, para que pudesse haver um maior alinhamento entre Ministério e ANEEL sobre o tema. Isso por conta da preocupação do Ministério de Minas e Energia, isso está explícito no ofício enviado, dos efeitos, dos impactos que essa decisão poderia ter para o leilão de reserva de capacidade de armazenamento, que nós gostaríamos muito, inclusive, que fosse feito ainda nesse ano de 2025, mas que muito provavelmente vai ficar para o ano de 2026. Então, diante disso, o Ministério, inclusive, está preparando, ao que nos foi informado, a publicação de uma consulta pública, agora no mês de outubro, especificamente sobre esse leilão de reserva de capacidade para armazenamento, com uma nova nota técnica de análise do Ministério sobre o assunto, e um ponto que preocupa o Ministério é essa questão de, eventualmente, você cobrar, né, essa tarifa de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição, tanto na entrada quanto na saída do sistema de armazenamento de energia elétrica, o que poderia onerar o sistema, a sua aplicação e, consequentemente, os consumidores e a sociedade quando a gente olha para o leilão, dado que esse custo é rateado entre todos os consumidores. Esse é, por enquanto, o status que nós temos em relação à tramitação da consulta pública 39. E esse é um tema que a gente traz frequentemente aos nossos associados nas reuniões que a gente faz do grupo de trabalho de armazenamento, e convidamos vocês para participarem conosco. Lá a gente tem insights e informações estratégicas em primeira mão. Os nossos associados já sabiam disso tudo que eu falei para vocês aqui nesses slides anteriores, né? Paralelamente, é importante dizer que houve ali todo o imbróglio judicial em relação ao leilão de reserva de capacidade para hidrelétricas e termoelétricas, o que é um problema, né, para o Brasil, já que o Operador Nacional do Sistema e a EPE têm alertado para a importância de mais reserva de capacidade, e por outro lado, na nossa visão, não haveria nenhuma necessidade de que o leilão de armazenamento tivesse que esperar a realização desse primeiro leilão para hidrelétricas e termoelétricas. A gente acha, inclusive, que muitas das soluções de armazenamento para capacidade, especialmente em intervalos de até 4, eventualmente 8 horas, podem trazer um resultado mais competitivo, mais barato para a sociedade brasileira, de flexibilidade e de reserva de potência, do que,
por exemplo, tecnologias fósseis, que além de tudo são poluentes, né? Então, seria, na nossa visão, uma oportunidade, que uma vez que o Ministério teve todo esse desafio jurídico, que pudesse avançar com o leilão de reserva de capacidade de armazenamento, que tem condições de entregar potência em um prazo bastante curto. A gente, né, em conversa com os nossos associados, imagina aí que 2 anos, talvez 2 anos e meio, fosse possível colocar esses projetos em operação. No paralelo, já que a gente está falando aqui de marco legal para armazenamento e regulamentação, é importante dizer que o armazenamento não tem apenas essa questão da resolução e essa questão do leilão de reserva de capacidade, mas tem uma grande oportunidade, que inclusive já teve resultados recentemente, de suprir também sistemas isolados. E a gente viu aqui que o leilão de sistemas isolados, chamado CISOL de 2025, teve aí uma contratação de aproximadamente 50 megawatts de potência total, né, distribuídos aí em diferentes lotes, o que gera um investimento previsto aqui, acho que está faltando 312 milhões de reais, se eu não estiver enganado aqui, qualquer coisa, nosso time me complementa. E nesse sentido, além disso, é importante dizer que a Absolar vem atuando em parceria e sinergia com outras associações. Eu até volto aqui para o slide anterior para destacar o trabalho que a gente fez em conjunto com a BSAI, a BGD e a Beólica, solicitando, né, via carta, via ofício ao Ministério que mantivesse o leilão de armazenamento em 2025, que isso não dependeria desse leilão de termoelétricas e hidrelétricas. E a gente vem, como eu vou mostrar em slides mais adiante, também atuando com essas entidades em outras frentes de trabalho em conjunto. Fora isso, né, nós temos aqui trabalhado como Absolar para dialogar também com o Congresso Nacional e também com o próprio governo federal, não apenas a agência regulatória, na busca da construção de um arcabouço, um ambiente favorável para o armazenamento. Isso tem a ver com a parte tributária, né, que hoje está desalinhada, uma cobrança de impostos muito elevada sobre o armazenamento. REID pode ajudar a gente a resolver um pedaço desse problema. O acesso a financiamento, né, o BNDES tem ajudado, outros bancos públicos estão começando a atuar nessa frente do armazenamento, mas as debêntures incentivadas de infraestrutura podem ajudar a gente também a destravar parte do capital necessário para esses projetos se concretizarem. E, além disso, todo um trabalho feito junto ao Congresso Nacional, junto às medidas provisórias 1300, 1304, 1307 e outras, em prol da construção de um marco legal do armazenamento de energia elétrica. Eu acabei me antecipando aqui, já nos pontos que eu comentei, então, ações da Absolar junto a essas questões, e também a questão da reforma tributária. Aqueles de vocês que são nossos associados puderam participar, aqui inclusive, acho que foi aqui nessa mesma sala de reunião, na verdade não, foi na Fiesp, mas acho que foi numa outra sala, não, foi nessa aqui, de um evento específico que nós fizemos sobre reforma tributária, também casa cheia, né, falando dos impactos da reforma tributária para a viabilidade de solar fotovoltaica de pequeno, médio, grande portes e também armazenamento de energia elétrica. E nesse sentido, próxima iniciativa, além do evento de hoje, do qual vocês participam, acontece amanhã pela manhã em Brasília. Então, a Absolar, em conjunto com a BSAI, a BGD e a Beólica, estão articulando um café da manhã com parlamentares, que vai acontecer ali no Senado, no restaurante do Senado Federal, para discutir a urgência do estabelecimento de um marco legal para o armazenamento de energia elétrica. A nossa expectativa é de que a medida provisória 1304, né, que é a próxima medida provisória em discussão no Congresso Nacional do setor elétrico, com prazo para ser aprovada, para não caducar, até 7 de novembro de 2025, agora, que ela possa incorporar na sua discussão e no seu texto final o marco legal para o armazenamento de energia elétrica, né, para que a gente possa
resolver vários dos temas que a gente abordou aqui rapidamente no âmbito dessa medida provisória. Então, seguimos fazendo esse trabalho. A boa notícia, e a Absolar tem conversado muito com parlamentares no Congresso Nacional, é que existe uma grande sensibilidade de deputados e senadores para a importância de se estabelecer esse marco legal, e por conta disso a gente acredita que esse assunto está ganhando tração, e o evento de amanhã, que já tem mais de 20 parlamentares confirmados, é mais um momento estratégico para esse passo importante da gente construir esse ambiente favorável para o armazenamento. Aqui vocês já, durante a manhã, receberam aí os nossos convites para participar dos eventos, então eu não vou repetir o que já foi dito, e também para que possam acompanhar nosso canal de WhatsApp e conhecer mais de perto o trabalho que a gente faz. A gente deixa aqui mais um convite para que vocês estejam conosco e agradecemos aí a todos pela atenção. E diante disso, eu já aproveito para passar a palavra para que nós possamos ouvir os nossos demais debatedores. Vou ser rápido aqui no tempo para a gente tentar ter tempo de perguntas e respostas, né? Mas eu tenho certeza que os nossos palestrantes e debatedores aqui vão nos brindar também com apresentações ágeis. Começando por ninguém menos que o nosso diretor e agora secretário-geral da ANEEL, Daniel Dana, a quem eu agradeço muito por estar conosco mais uma vez, Dana, e por todo o diálogo, né, que nós tivemos ao longo do trabalho que fizemos durante a sua relatoria da Consulta Pública 39. O palco é seu. Obrigado, Salai. Eu inicio aqui minha apresentação cumprimentando a todos, todos e todas aqui presentes. É uma oportunidade, né, uma honra estar participando aqui do evento da Absolar. Por isso eu também agradeço o convite em seu nome aqui a participar desse importante evento e aproveitar também e parabenizá-lo, Salai, pela sua atuação, ser sempre em prol dos interesses, né, do setor, do segmento que você defende, e você faz isso muito bem. Então, fica o meu reconhecimento aqui também de toda a sua capacidade e do time também do Absolar. Eu tive uma passagem pelo colegiado, né, uma passagem intensa, uma passagem bastante proveitosa, e tive também a felicidade de receber a relatoria desse processo de armazenamento, que está aí na Consulta Pública número 39 de 2023. Vou falar um pouquinho da ANEEL e também aproveito para falar um pouco sobre esse sistema do que é a diretoria, né, ou como é que nós funcionamos e onde eu me inseri nela. Então, a ANEEL, ela tem uma missão de proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento do mercado, né, com equilíbrio entre os agentes e benefícios da sociedade. Esse é a nossa diretriz principal, e com base nisso, nós perseguimos todos os objetivos de regulação e fiscalização, em definição de tarifas, né, sempre buscando uma modicidade tarifária, e a implementação de políticas públicas também emanadas aí do governo federal, dado o nosso papel de o agente da regulação inserido nesse contexto aí do setor elétrico. Também administramos, né, as atividades de outorga das concessões, permissões e autorizações dos mais variados tipos de empreendimentos, na geração, distribuição, transmissão. A diretoria da ANEEL é composta por 5 diretores, todos eles indicados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado e aprovados em plenário pelo Senado. Os diretores substitutos, e foi onde eu me inseri nesse modelo, eles assumem mandatos nos momentos ali de a vacância de eventual, né, de algum diretor titular desses que passaram por esse processo bastante mais rigoroso, né, até chegarem ao colegiado da agência, e ali os diretores substitutos, eles são escolhidos entre os superintendentes, né, e o secretário também ocupa um nível de superintendência, e ali é formada uma lista tríplice, e essa lista é válida por 2 anos. Então, no caso, eu assumi a diretoria na ausência do diretor Ricardo Tilly, quando ele deixou o colegiado em maio e permanecia ali
até esse início desse mês, quando houve aí a posse dos novos diretores da ANEEL. Então, foi um processo que visa realmente garantir a continuidade dos processos e a continuidade da atuação da agência. Esse é um contexto um pouco resumido do que é o nosso setor e onde a ANEEL se insere também, né, na sua regulação. Nós hoje temos aí uma capacidade instalada de 212 gigawatts, sendo que 85% dessa nossa matriz de geração é de energia renovável. Isso daí é um motivo de orgulho para o Brasil. O Brasil, ele sempre é destaque nos mais diversos fóruns mundiais da nossa matriz, né? Ela já foi uma matriz muito hídrica, né, no começo da década, né, no começo do século, aliás, 85% da nossa matriz era hídrica, e hoje esse percentual hídrico ele reduziu, ainda é superior a 50%, mas a nossa matriz continua renovável, e isso muito em função da nossa energia solar e energia eólica também. A rede básica, né, a nossa rede de transmissão, ela é composta hoje de quase 180 mil quilômetros e 369 contratos de concessão, aumentando constantemente na medida em que são realizados os leilões de transmissão. No final desse ano, em outubro, agora a gente teremos um novo leilão, em março teremos outro leilão de transmissão. Isso mostra também o grande crescimento, né, a necessidade que nós temos aqui de expandir a nossa rede para conseguir garantir a oferta de energia em todo o nosso continente. São 103 concessionários e permissionários de distribuição de energia, mais de 15 mil geradores, comercializadores, né, consumidores livres e especiais. São números grandiosos. A carga máxima do nosso sistema ela foi atingida ali no mês de fevereiro, em 106 gigawatts, e hoje o nosso mercado consumidor, em termos de unidades, é de 91 milhões e 600 mil consumidores, e temos um serviço extremamente universalizado, 99,8% da nossa população está atendida com energia elétrica. E dados os desafios também do nosso país continental e com diversas realidades, né, muito diferentes, isso também é um motivo de muito orgulho para todos nós. O armazenamento, ele iniciou as discussões, né, como o Dr. Rodrigo Sawaia comentou na sua apresentação, em 2020, por meio de uma tomada de subsídio, e essa tomada de subsídio, ela buscava discutir, né, ou apresentar pelo menos algumas questões importantes. Então, ela se dispunha ali a discutir os conceitos e definições iniciais desse sistema de armazenamento, que nós aqui chamamos de SAI, né, então, Sistema de Armazenamento de Energia. A questão da outorga, como será enquadrado esse novo agente no mercado, né, com base no regime jurídico que hoje é previsto na nossa legislação. O acesso e uso da rede, como esse agente irá se conectar à rede de transmissão, à distribuição. A retirada de barreiras regulatórias, também é um ponto importantíssimo de tudo que foi discutido, né, porque sem a regulação, né, as dificuldades são muito maiores para um agente se estabelecer no mercado, e uma regulação, então, que é mal calibrada, ela pode criar barreiras ainda muito maiores. Então, acertar esse alvo aí é sempre o desafio de todo regulador. Além disso, a questão da comercialização de energia. Então, esse aqui o pano de fundo das discussões da primeira fase, ainda em 2020, dessa tomada de subsídios. Esse processo avançou para 2023, né, e a discussão pública, por meio de consulta pública, numa análise de impacto regulatório. E ela discutia soluções normativas, né, que são essas três principais, a questão da outorga, acesso à rede e as questões tarifárias, e outras soluções não normativas que não dependem exatamente de uma regulação, mas são medidas que incluem incentivos também para o uso da bateria.
Essa consulta pública ela foi encerrada, foi aberta uma nova fase, né, que perdurou aí até o ano de 2024, 2025, ela foi encerrada, e ali os debates estão agora já em fase final, e foi apresentada uma primeira versão, quando ainda ocupava a diretoria, do que seria a nossa regulamentação. Nós temos aqui, então, a primeira é a questão da definição do que seria esse sistema de armazenamento, né, definido como um conjunto de equipamentos, dispositivos e tecnologias que armazenam energia em qualquer meio para posterior consumo, injeção de energia na rede ou prestação de serviço ao sistema elétrico, a partir de baterias ou armazenamento, né, é sempre importante a gente definir, e ela foi uma consulta pública extremamente debatida. Então, foram apresentadas aí 652 contribuições, né. No âmbito da regulação, eu posso dizer que é uma discussão com bastante interesse, né, e o interesse também significa complexidade, né, na avaliação e a busca de convergência das diversas posições colocadas aí na mesa, né, e para debate. E sempre buscando esse objetivo principal, que eu comentei anteriormente, a remoção de barreiras regulatórias para permitir realmente o desenvolvimento desse mercado, que é importantíssimo. E o Brasil olha com muita atenção a questão da bateria, assim como o mundo também tem essa preocupação. E as definições que saíram dali, elas, no primeiro ponto ali, em relação à outorga, ela enquadrou, né, o sistema de armazenamento como um produtor independente. E o produtor independente, ele tem uma outorga de 35 anos, né? E separou entre duas figuras, aquela que seria o sistema autônomo de energia, aquela, né, que é um sistema de bateria que ele tem somente esse propósito na rede, né, e ele atua como um CNPJ único, o sistema colocalizado, que ele atua ali em conjunto com um gerador. O SAI, né, ele colocalizado, ele funciona, então, como seguindo as regras ali de um sistema híbrido, né, e aí é permitido uma redução na sua contratação de demanda, né, e, além disso, a gente tem uma questão do desconto no fio, que foi uma discussão muito importante, né, se um sistema colocalizado, ele tem, né, uma outorga, ele está associado ali a uma outorga que tem um desconto no fio, esse desconto ele é preservado, né, mas já para um sistema autônomo, você não tem, então, um desconto no uso dessa rede, por ser já um novo CNPJ está entrando nesse novo negócio aí exclusivo. Foram discutidas também as questões relacionadas ao pagamento de encargos, que são muito relevantes, né, e o PI, como sendo um agente que não paga exatamente todos os encargos, e é o sistema de armazenamento também definido como tal, os encargos aplicáveis aqui ao sistema de armazenamento são a taxa de fiscalização e o próprio PID, né. Além disso, foram apresentados como temas da consulta a questão do REID, o Sauaia comentou também um pouco, a questão de licenciamento ambiental prévio, né, e sobre esses dois pontos, a agência ela não tem exatamente uma gestão sobre isso, portanto, são temas aí que não podem ser discutidos, né, pelo regulador, e além disso também foi definido aqui que os consumidores, né, residenciais com tarifa branca também podem usufruírem desse sistema de armazenamento. Bom, alguns pontos adicionais, eles dizem respeito aqui à questão da ultrapassagem, quando numa contratação, né, você faz uma redução dessa contratação, se poderia haver uma cobrança adicional daquela ultrapassagem além da que já existe hoje, né, e a diretoria, no fim das contas, convergiu para uma proposta de uma ultrapassagem simples, mantendo o que existe hoje, e uma questão de redução da contratação em até 30%, sendo que o ritmo de redução dessa contratação do uso da rede segue um ritmo aí de 5% ao ano de forma não onerosa, e superior a isso tem um ônus, né. A questão tarifária hoje é o grande ponto aí do debate, né, que ainda está no ar, né, se há ou não uma cobrança, né, tanto pela injeção dessa energia
como um gerador, quanto pelo consumo, né, para a carga do sistema de armazenamento, e isso não foi concluído ainda no âmbito da agência. E também foi permitido a questão do empilhamento de receita, que é algo que a agência vê como muito importante, né, e todos os agentes também sinalizaram nesse sentido, que o empilhamento de receitas, né, aí inclui nesse rol os serviços ancilares, a reserva de capacidade e a possibilidade de arbitragem de preço, como sendo necessários para a viabilidade também desse novo mercado. Eu vou passar muito rapidamente pelos próximos passos, porque essa regulamentação ela não se encerra, né, nessa primeira discussão. Ainda haverá 2 ciclos posteriores, né, o segundo ciclo e o terceiro ciclo, que vão até o ano de 2028, e aí a gente vai incluir a questão de sistemas reversíveis, usinas hidrelétricas reversíveis de ciclo semiaberto, abertas, de ciclo fechado, né, vão passar, né, pela discussão agora, nesse primeiro ciclo, né, o aprimoramento de rede, questões de curtailment, que são extremamente relevantes também, e cada vez mais, né, temas importantes aqui no nosso setor. E com isso, eu faço minhas considerações finais aqui. É importante a gente sempre pensar na redução de barreiras regulatórias. Lógico que uma discussão, quando você tem interesses, né, muitas vezes que não são convergentes, as decisões, né, que são colocadas na regra não necessariamente vão agradar a todos, né, eu acho que isso é algo que a agência sempre tem muito claro, né, nas suas discussões. A busca da segurança jurídica, a previsibilidade, né, que o regulador ele busca sempre dar o sinal para o mercado, né, para ir de forma antecipada, clara, sem maiores ruídos, e temos o desafio ainda de concluir esse processo como um todo até o ano de 2028. Com isso, eu encerro minha apresentação aqui, um pouco atrasado, mas eu agradeço aí e fico à disposição para os questionamentos futuros. Muito obrigado, secretário Dana. Um prazer aí a gente ver um pouco mais dessa evolução. E foi grande a evolução, né? Estamos ali 95% a 99% do processo. Esperamos muito em breve poder ter isso finalizado o quanto antes. Passo agora a palavra ao Henrique Reis, da Demarest, para trazer um pouco da perspectiva da Demarest sobre: será que nós precisamos, Henrique, de fato, de um marco legal para o armazenamento no Brasil? Pergunta fácil essa, hein? Fácil, né? Boa tarde a todos, agradeço o convite para participar aqui com a Absolar, que tem tido essa atuação de destaque na discussão sobre o armazenamento, que eu acho que o Donato deve tratar um pouco mais aí sobre a necessidade dessa tecnologia. Eu vou tratar mais o aspecto jurídico aqui, mas todos sabemos que é uma tecnologia essencial para a atual configuração, para o futuro do sistema elétrico brasileiro. E prazer participar aqui com figuras qualificadas, né, e profissionais que eu admiro e respeito muito. Bom, pode o controle aqui, né? Essa linha do tempo já, de certa forma, já foi abordada. Eu queria começar do final, né, que tem ali um pontinho de interrogação. A pergunta é necessária até pelo fato de não termos, né, um marco legal específico para a figura de armazenamento. Há menções esparsas, como, por exemplo, na Lei 14.300, ao armazenamento. O armazenamento é necessário que esteja, né, previsto em lei, é necessário que para que se invista em uma determinada tecnologia, um determinado modelo de negócio, é necessário que esteja em lei. Acho que o brasileiro tem uma cultura, né, de sempre achar que deve estar em lei. Eu acho que a resposta é mais imediata, mas quando a gente reflete, e principalmente aqui no setor elétrico, quando nós olhamos para o arcabouço constitucional, a Constituição ela é muito generosa, né, quando ela aborda o serviço e a instalação de energia elétrica e atribui à União Federal a exploração desse serviço. Então, uma ótica de atribuir competência para explorar um determinado serviço, e ali, debaixo dessa figura mais geral, várias tecnologias, várias soluções, vários modelos de negócio podem ser abarcados.
E quando a gente vai para a legislação infraconstitucional, nós temos a Lei 9074, que é a lei que regulamentou os serviços públicos e a exploração de serviços e instalações de energia elétrica e atribuiu também, no âmbito de decreto, a competência à ANEEL para autorizar esses serviços. A própria fonte solar, na 9074, ela não tem uma previsão específica, e mesmo assim, as autorizações foram emitidas e o regulamento foi aprovado pela agência reguladora. Mas quando a gente olha para todo o processo, né, a gente vê que a falta de previsão legal ela não impediu que toda a discussão fosse feita e que o Ministério instaurasse a consulta pública para contratar capacidade. Não sabemos ali se vai ter uma nova CP, o ministro sinalizou que pode ser que seja instaurada uma nova CP. O próprio mercado, nós vimos nas apresentações anteriores, que também tem se movimentado e investido nas soluções de armazenamento. Mas nada impede que se discuta até que ponto seria desejável, do ponto de vista de segurança jurídica, que se tenha um marco legal sólido para endereçar determinados temas, inclusive aqueles que estão fora do mandato institucional da ANEEL, questões tributárias, por exemplo, como trouxe aqui o Rodrigo Sawaia, para reduzir incertezas e dar maior previsibilidade para os investimentos em soluções de armazenamento. E quando nós olhamos ali, eu até trago um ponto ali anterior, né, na linha do tempo, tenho a chamada pública estratégia em 2016, né, depois tomada de subsídio em 2020. Em 2021, a autorização para a ISA-CETEP, da bateria na subestação de registro, ali com base na regulação vigente, autorizando como reforço, até tem uma trava hoje na regulação, depois a gente pode até conversar, a gente expôs isso lá para a agência, foi algo que passou, de certa forma, despercebido. O conceito de reforço hoje não possibilita. Foi uma alteração regulatória que teve depois, que trouxe itens específicos para que sejam autorizados como reforços e possivelmente pode ter alguma discussão ali, se é possível autorizar novamente, como foi feito lá com o registro. Em 2022, teve as autorizações para a implantação de bateria chumbo-ácido nas localidades de Amajari e Pacaraima. Eu tive a oportunidade de assessorar o Grupo Oncorp nessa autorização, e na época houve uma dúvida se poderia ser aprovada a alteração de característica técnica, uma vez que não tinha um marco regulatório. E, na verdade, até quando a gente olha para o leilão de sistema isolado, tem as diretrizes do Ministério que já incentivavam a adição de fonte renovável e solução de armazenamento nas localidades isoladas. Então, ali foi aprovado na forma de um registro na própria outorga. Então, quando vocês... Essa apresentação vai ser disponibilizada quando vocês acessarem a outorga dessas duas localidades. Vocês vão ver que tem um registro, tem um item que foi adicionado para registrar as baterias. E o que pode alavancar essa discussão? Quais seriam os itens, né, que, pelo menos do meu ponto de vista, seriam aí alavancas para essa discussão de um marco legal, para trazer mais segurança e mais previsibilidade? E de que, de certa forma, já tem sido refletido nas emendas que têm sido apresentadas, como a gente vai ver na 1300 e 1304, e também no projeto de lei que está em tramitação no Congresso. A conceituação e a outorga, a definição legal do sistema de armazenamento, uma vez que a ANEEL, atualmente, ela tem endereçado regulamentar na forma de produtor independente, e ali há dúvidas, a própria agência discutiu, a gente vai passar um pouco também sobre o parecer jurídico que foi emitido, e de forma até habilidosa, corajosa, o parecer é muito consistente ao defender essa possibilidade de regulamentar o regime de outorga como produtor independente, mas há possíveis questionamentos, né, uma vez que o armazenador ele não produz energia. A fronteira de agente mais clara, né, integração aos diversos segmentos do setor elétrico, uma vez que a bateria é um coringa do sistema, pode se integrar à geração, transmissão, distribuição, consumo. As tarifas, diretrizes para o cálculo das tarifas, houve discussões no âmbito da agência, o próprio Daniel Dana trouxe aqui as discussões, o próprio Sawaia também trouxe na apresentação dele, sobre uma possível dupla cobrança, né, na tarifa de uso para carga e injeção, a definição dos encargos que incidirão sobre o armazenador. Ali também houve uma dúvida no processo, na instrução da consulta pública, se deveria incidir encargos de consumo e geração. Há uma tendência que se regulamente, ao ser aprovada a resolução normativa, para que se incidam os encargos de geração, seriam TFSE e PID, e o processo de licenciamento, outorga simplificada para armazenamento e também usinas hidrelétricas reversíveis. O acesso a mercados, também prestação de serviços ancilares, empilhamento de receita, enfim. E os desafios, né, para que esse marco legal ele
seja aprovado, endereça os principais pontos, né? De certa forma, também já trouxe aqui os encargos setoriais a serem cobrados sem subsídios cruzados. Acredito que tenha sido essa a preocupação, né, Daniel? A gente estava conversando aqui antes, a preocupação ao endereçar no seu voto a cobrança nos dois fluxos, né? Seria evitar, nesse primeiro momento, que se permitam subsídios cruzados. É uma discussão que pode ser feita também no âmbito do Congresso, para que seja dada uma diretriz para que aí a ANEEL adaptaria a sua regulação, caso já tenha sido aprovado, ao ser aprovado o marco legal, para que essa diretriz seja clara e definida em lei. Os aspectos tributários é que eu trago o binômio da flexibilidade normativa. A flexibilidade normativa, até certo ponto, para uma tecnologia que ainda não se inseriu, não atingiu um estágio de maturidade no sistema elétrico, ela pode ser desejável, uma vez que você poderia adaptar na medida em que evolua essa tecnologia. Por outro lado, a flexibilidade normativa ela traz a possibilidade de uma alteração de forma muito mais célere e aí traria mais insegurança. Como equilibrar esse binômio? Esse é o grande desafio, né, do marco legal. E também trago aqui, Sawaia, o exemplo da MMGD, que teve o seu mercado desenvolvido com base em uma norma infralegal. Quando houve um movimento de alteração no âmbito da agência, houve uma discussão no Congresso, houve um consenso em torno de um marco legal, que hoje traz uma proteção muito sólida para os investimentos em MMGD. Hoje nós temos observado uma discussão muito grande em torno do curtailment na MMGD, e nós temos visto inúmeras manifestações no sentido de que o marco legal protege a MMGD dessa possibilidade de alocação do corte, de geração. Então, o marco legal, ele traz uma série de proteções ao desenvolvimento de tecnologias. Aqui eu já passei, eu já tive aqui uma advertência, então, eu comentei do PL de 2022, de certa forma ele está defasado, uma vez que houve já uma série de discussões na ANEEL e uma evolução dos conceitos e dos temas que devem ser tratados, né, no âmbito da regulamentação dos sistemas de armazenamento. As MPs 1300 e 1304 receberam ali, eu acho que em torno de 30 emendas cada uma, algumas delas replicadas, mas endereçando temas bastante interessantes, como a possibilidade de rede, o enquadramento para fins de debêntures incentivadas, uma série de temas, inclusive a tarifação. Existem propostas também para estabelecer diretrizes para a tarifação, e a minuta de resolução normativa que está em discussão e prestes a ser aprovada pela agência reguladora após a definição desse debate sobre a tarifação, a tarifa de uso da rede. Bom, e aqui, não vou ler todo o texto, mas eu queria destacar alguns temas que foram trazidos no parecer que influenciou a definição de vários aspectos da regulamentação que está prestes a ser aprovada pela agência. Então, o parecer jurídico que foi emitido agora em 2025, ele traz, os objetivos da agência de compatibilizar a segurança regulatória com a evolução tecnológica, traz a competência da ANEEL para regular os serviços de energia elétrica, e essa atribuição que traduz um modelo institucional pensado para complementar a função legislativa diante de suas limitações e responder com agilidade e precisão técnica. O processo legislativo ele é trabalhoso, ele tem uma série de debates que devem ser endereçados, tem questões políticas também que acabam influenciando o debate. E, nesse contexto, o caráter geral e abstrato das normas jurídicas impõe à regulação um papel ativo na concretização das políticas setoriais, uma vez que o legislador não pode antecipar todas as situações advindas da constante evolução tecnológica. Ele trata da ausência de menção expressa aos sistemas na legislação setorial, e isso não configuraria, no entendimento da Procuradoria, obstáculo para que ela seja incorporada ao regime jurídico vigente. E aqui traz o debate sobre a equivalência funcional entre o SAI e o produtor independente para justificar, o regime de outorga como uma subespécie, de produtor independente. É bastante interessante esse parecer. E aqui também houve já uma manifestação da ANEEL em resposta a um ofício do Ministério, trazendo essa ótica de que, no âmbito da transmissão, já seria possível, sem qualquer alteração legislativa, seja de lei, seja de regulação, para licitar ativo vinculado à prestação de serviço de transmissão. O próprio diretor-geral também, recentemente, ele se manifestou nesse sentido, de que já, desde que indicado no planejamento como a solução de mínimo custo global, o armazenamento ele já poderia ser contratado. E aí não como reforço, como eu comentei, que foi o caso da ISA-CETEP, mas sim no âmbito do planejamento da transmissão, ser inserida a contratação de uma bateria como um elemento de transmissão. Então, bem interessante também isso aqui do ponto de vista da aprovação de um marco legal.
E aqui, Donato, esse aqui que é o copyright. Mas tem lá, tem a indicativa ali que eu fui autorizado a usar esse slide, com algumas pequenas adaptações. Esse slide, ele resume porque eu entendo, porque na minha visão, eu entendo que é desejável, sim, que se tenha um marco legal, e defendi isso nas consultas públicas, defendi, inclusive, na consulta pública do Ministério, que ao menos em decreto, sejam endereçados alguns temas relevantes, para que essa figura seja inserida, com segurança e previsibilidade para os investimentos. As questões que devem ser endereçadas, elas transcendem o mandato institucional da agência reguladora. Ela não tem condições de endereçar questões relacionadas a licenciamento, a tributação. E eu estava assistindo uma aula da Vult e o Donato falou a mesma coisa que eu vinha falando, só que ele traduziu, como sempre, de forma muito didática, isso no slide, e eu pedi autorização para ele para usar esse slide. Aqui fica como referência, para vocês, só para trazer alguns exemplos de regulamentação internacional. Poderia ter colocado aqui também Chile, Argentina. Chile tem um marco legal para o armazenamento, e aqui comparando o estágio de maturidade em termos de regime jurídico para inserção de armazenamento nos mercados de energia, capacidade e serviços ancilares, mostrando que o Brasil está, de fato, um pouco atrás. Então, são esses os pontos que eu queria trazer, e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Muito interessante a apresentação, e bom saber que você também avalia, do ponto de vista jurídico, regulatório, que o marco legal ele é imprescindível. Essa é a posição que a gente tem defendido aqui como a Bessolar, representando nossos associados. A gente sai agora um pouco da teoria, um pouco do jurídico, do regulatório, e vamos aprender com o Rubens um pouco da prática, de quem conhece o setor pela ótica de projetos, para que a gente possa avançar com aplicações, quer dizer, o que é possível pensar para a geração solar e eólica com a tecnologia de armazenamento. Rubens, bem-vindo. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bessolar. Obrigado a presença de todos. Eu não consigo ser tão delicado, ou não sei nem como dizer, como o Daniel e o Henrique se apresentaram, e agradeceram a presença de todos, mas de coração agradeço a todos por estarem aqui com a gente. O que você falou é exatamente o ponto que era exatamente onde ia começar, Rodrigo. Eu gosto de trazer casos práticos, casos em que a gente está trabalhando, e casos que, como esse aqui, estão começando a avançar para se tornar realidade. A gente sai um pouco do tema, eu não vou chamar teórico, mas de fundamentos do nosso mercado, para a aplicação de fato. Esse caso que eu vou trazer aqui para vocês é interessante, porque eu apresentei ele há aproximadamente um mês na Intersolar, e de um mês para cá ele já precisou ter algumas atualizações, principalmente comerciais. De forma muito simplista, a gente está falando de uma usina eólica que está sofrendo com mais de 20% de curtailment. Eu não vou aqui trazer os nomes. E a gente está trabalhando junto com esse empreendedor para trazer tanto uma opção com baterias, tanto quanto uma opção com uma usina solar associada e bateria, e enxergar o que isso significa em termos práticos, o quão viável isso é, esquecendo um pouco a questão regulatória. Até porque a gente enxerga que a questão regulatória vai vir. A base para essa instalação, parcialmente ela já existe. Estamos falando de usinas associadas, solar e eólica, ou poderiam ser qualquer fonte associada a outra fonte, e especificamente no caso das baterias, já entendendo que a gente vai chegar no momento onde a gente vai poder falar de um sistema de armazenamento de energia localizado, inserido dentro do ambiente daquela solar e daquela eólica. As vantagens de ter um sistema desse são bastante óbvias, mas guardem aqui que tem duas delas que eu não vou colocar aqui e eu vou falar no finalzinho, tá bom? São coisas um pouco mais recentes, ou algumas percepções mais recentes, mas que são de difícil mensuração. O óbvio é que a gente tem economia no uso do solo, a gente tem uma otimização do uso da rede, a gente tem uma complementariedade de fontes, a gente tem uma série de vantagens que, ao colocar duas fontes instaladas no mesmo lugar, operadas no mesmo lugar, utilizando a mesma rede,
trazem benefícios econômicos para o projeto, né? A questão é como fazer um negócio desses. Lembrem que eu falei para vocês que aqui a gente nasce como uma fonte eólica, e esse é o padrão, tá? Onde tem vento, geralmente tem sol, mas nem onde tem sol, geralmente tem vento, né? Senão, muito provavelmente, teria sido uma eólica no passado, né? Vamos lembrar que o mercado de eólicas nasce como volume, eles nascem quase todos iguais. PCH, eólica e solar, eles nascem praticamente todos no mesmo momento, lá no Proinfa, para quem se lembra disso, mas em termos de mercado e de volume de mercado, houve uma sequência e, de fato, a eólica ela nasce em volume antes da solar. Mas para a gente poder analisar a viabilidade, a gente precisa olhar primeiro essas duas fontes de forma independente. Eu preciso necessariamente estar falando de uma eólica que vai ser complementar a uma solar. Se eu estiver falando de uma eólica que gera energia ao meio-dia, eu absolutamente não vou ter vantagem nenhuma em fazer um compartilhamento dessas fontes, ou um compartilhamento de rede associando essas fontes. Esse caso específico, a gente está falando de uma eólica que gera praticamente final de tarde, período noturno, então ela casa muito bem com uma fonte solar. Se vocês repararem, aqui a gente tem um traço tanto da geração típica dessa fonte eólica ao longo de um dia, e em cima, linha amarela, o MUST dessa fonte. A questão, dessa usina, tá? A questão, que tamanho de planta solar que faz sentido eu associar? Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é olhar para essas duas fontes e olhar uma junto com a outra para entender como é que vai ser o comportamento associado dessas duas. E uma vez que eu olho para esse comportamento associado, como é que eu faço para decidir qual que é o melhor arranjo que eu vou ter? Eu vou fazer um aumento do uso do sistema, eu vou diminuir a minha solar, ou será que eu vou botar um sistema para fazer peak shaving ou load sharing, né? E aí a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta aí bastante usual, mas que, para ser muito franco, ela não é, ela é longe, para falar a verdade, da perfeição, principalmente quando a gente começa a falar de sistemas com baterias, que é o custo nivelado de energia. A gente lá no Grupo Energia, a gente usa muito custo nivelado de energia para definir arranjos ótimos, comparação entre fontes. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma planta solar, eu não escolho a placa solar pela placa que tem o menor preço por watt-pico, mas eu vou escolher a placa por aquela que me dá o melhor resultado. O mesmo para inversores, o mesmo para trackers, o mesmo para um dimensionamento de distância entre trackers, por exemplo. Então, aquela que me der o melhor custo de energia é aquela que faz mais sentido. É uma forma bastante simplista de fazer o trabalho que, por exemplo, o Tobias aqui faz na VAT, fazendo modelagem financeira. A questão é que a gente chega a fazer 60, 70, 80 simulações em um período de uma semana para poder escolher qual que é essa fonte, ou qual que é esse dimensionamento. E ali a gente, então, fez duas estruturas, ou dois modelos para poder comparar. O primeiro deles, olhando para essa usina solar e anexando essa usina solar, sistemas de baterias, eólica. Tá? Então, a gente nasce de uma usina eólica, que tem seus aproximadamente 100 e poucos mega, que é a forma mais eficiente de gerar, só que hoje sofrendo brutalmente com curtailment. Um curtailment que, convenhamos, pelo menos até 2029, 2030, vai estar acontecendo, a não ser que você me fale uma coisa diferente. E com o custo de energia que a gente olha para essa planta, a gente enxerga que de R$220 de custo nivelado, ela passa para mais de 240. E se eu coloco 20 megawatt-hora de geração, eu tenho um aumento de custo nivelado só de 1,5%. Detalhe, ao mês, esse número estava um pouco acima de 2%. Tá? Então, em um mês, essa distância entre colocar ou não bateria reduziu em 0,5% dentro desse 1,5%. Tá? E aí, as opções para baterias cada vez maiores. Tá? E de forma semelhante, a gente faz a mesma coisa, primeiro anexando uma planta solar e aí anexando o sistema de armazenamento de energia. E o que a gente enxerga é que
A usina solar associada à planta eólica já está resultando em uma planta com custo nivelado de energia ligeiramente menor do que aquela eólica com curtailment. E se eu anexar a isso tudo um sistema de baterias, nesse caso 60 megawatt-hora, e aqui, um pouquinho diferente do slide anterior, olhando para um horizonte de 30 anos, a gente está falando praticamente do mesmo custo. O que eu quero dizer com isso tudo? Que se a gente ainda não tem uma viabilidade técnica e econômica, a gente está muito próximo disso acontecer. Coisa de meses, não chega a ano, não fosse uma questão regulatória, etc., a gente hoje já teria toda a condição de estar colocando sistemas de bateria, projetando os custos de queda de preço, ou projetando custo não, né, mas projetando a queda de custo que a gente tem num cenário bastante breve. O que eu disse, só deixa eu ver aqui, é isso aí. O que eu disse que eu ia falar no final, e são dois pontos que são bastante importantes de ser observados, e que hoje não são percebidos nem pela ferramenta de LCOE, e por uma boa parte do mercado também não é percebido. A primeira delas é que hoje uma boa parte do curtailment, não vou nem falar que a maioria é uma questão energética, mas praticamente toda a questão elétrica do curtailment hoje tem um componente que é ligado à percepção do ONS do tempo de resposta das plantas, da insegurança que essas plantas, seja eólica, seja solar, vai ter para o sistema em caso de uma perturbação. A questão que fica, e hoje não existe uma resposta certeira para isso, é se, colocando um sistema de bateria associado, eu consigo ter do ONS uma percepção de que a minha planta é uma planta que consegue dar tempo de resposta, porque sistemas de bateria têm condição de dar tempo de resposta para o sistema. Então, eventualmente, a mera colocação do sistema já ajudaria a ter uma redução de curtailment. O segundo ponto, eventualmente passageiro, transitório, é que hoje, se a gente olhar para PLD horário, a gente já enxerga que se eu conseguir arbitrar preço de energia das 10 horas, das 11 horas, tomando essa energia de mercado e fazendo uma entrega de energia em outros horários, eu já consigo ter resultados que trazem caixa, que melhora o resultado, melhora a modelagem do meu projeto. Isso não está aqui. Então, se eu estou falando que com uma bateria em um cenário, ela me agrega 1,5% de LCOE, em outro é praticamente a mesma coisa, com esses dois componentes, eventualmente, eu já posso dizer que eu já tenho vantagem e eu teria retorno. Tá bom? Era isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado, gente. Muito bom, Rubens, obrigado. Acho que é muito interessante a gente ver cases, né, que vocês estão avaliando aí concretamente, a possibilidade dessa tecnologia estar ajudando a gente com um desafio tão grande que são os cortes de geração, mas também gerando uma série de outros valores, de outras riquezas complementares aí nesse empilhamento de receitas possíveis. Vamos agora ouvir o Matheus Dias, que é líder de produto Brasil da Aurora, trazendo um pouco mais sobre os benefícios do armazenamento para a operação do sistema elétrico em números. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rodrigo, Absolar, pelo convite. Acho que assim como o Rubens, eu vou falar um pouco mais da parte mercadológica, até porque eu também sou economista, não sou advogado, então a parte de regulamentação e a parte jurídica eu deixo para vocês debaterem. E acho que foi muito bom eu falar depois do Rubens, porque eu vou trazer uma visão parecida, mas um pouco discrepante do que a gente enxerga como a oportunidade de baterias nesse contexto de curtailment e no contexto de riscos associados ao projeto solar. Eu vou falar muito rápido sobre a Aurora. A Aurora é uma empresa de consultoria no mercado de energia e eletricidade global. Então, a nossa ideia é ter bons modelos de previsão de preço e de capacidade de geração de longo prazo para assessorar novos investimentos. Não vou tomar mais do que isso para vender a Aurora, mas quem quiser conversar depois estou à disposição. Qual que é a ideia dessa apresentação que eu trouxe? E desculpa por estar em inglês, mas eu vou falar em português, obviamente. Primeiro, mostrar os riscos associados a plantas solares no Brasil hoje, falar muito de curtailment, volatilidade intradiária, modulação,
e entender frente a esses riscos qual que é o papel das baterias em financiamento de novos negócios e como que as baterias vão se colocar no sistema brasileiro. O ponto que eu vou querer provar aqui, sustentar, e eu estou muito aberto para debate depois, é que atualmente as baterias não se pagam no cenário brasileiro só com arbitragem, e o que a gente vai precisar para o Brasil é um empilhamento de receitas, igual a gente tem em outros países, com serviços ancilares e mercado de capacidade. Eu vou chegar lá no argumento e eu tentar ser bem quantitativo aqui nas minhas apresentações também. Bom, pessoal, falando de solar, que eu acho que é mais interessante aqui para todo mundo, para os ouvintes, os principais riscos associados aos solares atualmente, né? Então, novos PPAs ou PPAs existentes de solares, eles estão submetidos a quais tipos de risco, na nossa visão? São 3 os principais. O primeiro é o de modulação, que é a parte do número 1, ponto 1, talvez esteja um pouco pequeno para olhar, mas empontilhado mais claro é o PLD atualmente, esse ano, 2025, year to date, e o mais escuro ali, aquela curva do pato bem padrão, é o PLD que a gente projeta para 2045. E, bom, obviamente ali em verde é a curva solar de geração, então o que a gente percebe é que a solar vai estar exposta cada vez mais quando a ter que comprar energia no mercado spot para honrar um PPA flat no final do dia, que o preço vai ser muito mais alto do que o que ela vai estar vendendo de excedente no meio do dia, quando o preço é muito mais baixo. Então, o risco de modulação e caramelização é um dos principais riscos para as solares, e a gente vai mostrar isso depois em números, enquanto isso vale em real por megawatt-hora. O segundo é o curtailment, que acho que dispensa qualquer tipo de apresentação aqui. Ele já está... Bom, em agosto ele passou de 37% a nível nacional para solar. Esse mês de setembro já está mais de 30% também, deve fechar o mês em algo em relação a 30%, 35%, o que é, bom, absurdo, não é surpreendente, e como eu acho que você também comentou, o Rubens comentou, não vai acabar em 2029, 30, e na minha visão, nem em 29, 30. Vai ser um risco que a gente vai ter que incorporar em novos projetos e vai ter que começar a precificar isso corretamente. E o último risco é o risco de submercado, que é o risco de que, bom, a gente está gerando, em grande maioria, no Nordeste, só que está liquidando esses PPAs, geralmente no Sudeste, onde tem mais demanda, né? E a gente já tem visto esse ano um spread de mercado relevante, e que na nossa visão vai ser estrutural, assim, para longo prazo. Então, é mais um risco que a Solaris tem que adicionar. Uma visão um pouco mais assim, visual de como precificar isso é que, bom, se pensar no PPA flat de uma solar, ela vai ter que procurar energia no mercado spot à noite, quando ela não está gerando, vender o excedente ao meio-dia, isso vai ter um balanço líquido que vai ser negativo, obrigatoriamente, porque o preço meio-dia ele é mais baixo do que o preço à noite. O segundo risco é o risco de curtailment, que, ou seja, ela vai ser cortada, ela vai ter que também pegar essa energia no mercado spot. Obviamente tem um risco associado a isso, e o último risco é o risco de submercado, que é basicamente, eu tenho que liquidar no Nordeste, vender no Sudeste, eu tenho um diferencial de preço entre esses dois caras, eu também tenho um risco associado a isso. E qual que é o tamanho desses riscos, né? Então a gente traz aqui um exemplo, e eu fiz questão de trazer os dados mesmo assim, os valores, ainda que seja um pouco confidencial para vocês aqui, e a Priscila talvez esteja me olhando com uma cara meio chata, porque ela é do comercial aqui, mas assim, o que a gente observa é que esses riscos, volatilidade intradiária, que é o ponto número 1, submercado e curtailment, adicionam no PPA solar R$ 109 por megawatt-hora, ou seja, um PPA que eu estou precificando hoje com o meu custo CAPEX e OPEX, eu tenho que adicionar a ele R$ 109 só para pagar esses carinhas que eu falei, volatilidade intradiária, submercado e curtailment, e que o PPA de equilíbrio que dá uma TIR para o investidor que seja coerente com o custo de capital ponderado deve ser em torno dos R$ 350 por megawatt-hora, o que é muito acima do que a gente tem visto hoje no mercado, e eu acho que é um novo paradigma, assim, que o gerador tem que incorporar esses riscos de algum jeito, e esse aí é o tamanho do risco na nossa visão. E aí, bom, falar de baterias, que é o ponto onde eu quero chegar. Me perguntaram esses dias, mas esse risco aqui que você está mostrando, se eu colocar uma bateria, eu consigo, então, eliminá-los? Porque, de fato, a bateria ela vai modular o preço. Ela vai conseguir carregar nos momentos que tem excedente de energia, descarregar depois, e o curtailment também ela vai absorver e gerar depois. Então, o cara falou, então, é só colocar uma bateria na minha usina que eu matei os riscos. Falei, acho que não. Aí ele falou, quero ver. Eu falei, vou fazer a conta, então. Fiz a conta e quero mostrar para vocês essa conta. Aqui, assim, basicamente, de como melhorar curtailment, não tem uma solução
assim, única. Baterias é uma solução, mas flexibilidade na demanda e aumento de demanda é outra solução. Transmissão é outra solução e o possível rateio administrativo que tem falado também é outra solução. Aqui eu vou explorar, obviamente, só as baterias, mas a gente tem material também para falar de todas essas soluções e qual que seria o impacto delas na redução de curtailment. Bom, aqui eu trouxe, então, as continhas que a gente fez e vou explicar esse slide de maneira mais intuitiva. A primeira barra ali do Solar PV Asset Costs, até a barra cinza, é o custo de uma solar standalone. Então, o cara foi lá, fez uma solar e vendeu um PPA flat que vai entregar 25 mega toda hora, com uma solar de 100 mega pico. O cara, para honrar esse PPA, tem que comprar energia no mercado spot quando ele está gerando na modulação, tem o submercado, tem o curtailment, tem que cobrar R$350 megawatt-hora. Aí, beleza, o cara fala assim, então eu vou colocar uma bateria de 1 mega, para minha solar de 1 mega, ou tanto faz, isso aqui é tudo em proporção, né? Então, pensar em 100 mega de solar, 100 mega de bateria. Ele vai falar, eu quero colocar essa bateria, qual que vai ser o meu preço final de PPA? Então, nessas nossas contas, a bateria consegue carregar a energia, ela consegue carregar todo o seu estoque de energia 57% do curtailment, ou seja, mais da metade da energia que a bateria está carregando é a custo zero. E ela vai despachar no final da noite por um preço que vai dar uma receitinha de arbitragem para ela, mas que vai ser no total de R$600 por megawatt no dia. Então, ou seja, ela vai carregar zero em muitas horas e vender no final do dia por R$200, R$250, R$300, e o tamanho desse spread é R$600 por mega instalado. Só que a bateria é muito mais cara que isso. A bateria hoje, o capex dela está o quê? R$4.500 por megawatt-hora, que pode cair para R$4.000 no futuro, mas ela é muito mais cara, então só esse spread, não é, ainda que você carrega R$0, ele, na nossa visão, não é suficiente para você colocar uma bateria merchan. Caso contrário, a gente estaria vendo agora baterias, usinas híbridas à torta e à direita, mas a gente não vê, porque, na minha visão, isso não se paga assim. Então, qual que é o ponto aqui, para não acabar totalmente lamurioso essa apresentação? É que as baterias vão entrar no Brasil via mercado de capacidade. Então, existe um mercado muito grande de capacidade que vai se formar, que a nossa visão, ele vai somar aí mais de 40 GB até 2045, que é, ou seja, a capacidade nova que o INS tem que contratar, que MME, etc., o planejador, para atender demanda pico. E as baterias têm um papel muito relevante para isso e podem ganhar um pedaço de mercado muito relevante. Porque se depender apenas da arbitragem de preço, mesmo que você tenha curtailment a 100%, o tamanho do spread diário não é suficiente para essas baterias entrarem em merchan. Aonde é significante, por exemplo, no Chile, o spread de preço é quase $100, assim, em alguns certos nós. Então, no Brasil, a gente está muito longe disso, se é que a gente vai chegar nesse valor em algum dia. E aí, o último slide é falar de outros mercados, né? Talvez tenha ficado um pouco pequeno essa apresentação, mas eu posso enviar depois. Mas Carora é uma empresa que trabalha em vários mercados, então eu tenho colegas também em vários países que estudam baterias e veem como as baterias elas se comportam em outros países. E, assim, para falar que basicamente em nenhum país que tem uma integração robusta de baterias, o único mercado é a arbitragem, que é o wholesale market, ou é só o capacity market, que seria o nosso LRCAP. As baterias, para serem sustentáveis, serem financeiramente viáveis, elas têm que combinar um mix dessas receitas. E no Brasil, eu também acho que só vai ser viável assim, vai ser viável com um LRCAP forte, contratando baterias, uma parte de arbitragem que vai ser não tão relevante, que vai ser a receita com carregar do curtailment e descarregar à noite, e um mercado de serviços insulares que atualmente no Brasil é muito incipiente, ele é muito focado só as hídricas prestando esse recurso, e eu acho que quanto mais ficar claro que a gente precisa de flexibilidade e operação a nível real, resposta rápida, de frequência, elas vão ganhar um espaço também. Mas eu vou acabar por aqui, porque meu tempo já terminou. Obrigado. Bom, Matheus, obrigado. Acho que, de fato, a gente tem visto e ouvido dos especialistas que nos apoiam também que é preciso combinar, né? Não existe bala de prata nem para resolver cortes de geração e nem para viabilizar armazenamento no Brasil. Você precisa combinar, de fato, a questão das receitas, e você indicou aqui 3 caminhos muito importantes. Para finalizar aqui o nosso painel, e pelo que eu estou vendo do horário, infelizmente não haverá tempo para perguntas, mas eu queria dar a oportunidade aqui da gente ouvir também do Donato Filho, CEO da Volt Robotics, sobre a necessidade de flexibilidade no Sistema Interligado Nacional e o que isso tem a ver com armazenamento, né, Donato? Bem-vindo. Joia, muito obrigado, Rodrigo.
Eu queria só o passador, por favor. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos e muito obrigado aqui a AB Solar pelo convite e pela oportunidade da gente falar um pouco sobre o armazenamento e alguns desafios setoriais. Aproveito aqui para agradecer o Henrique pela citação, né? E eu não tinha ouvido essa pergunta sua antes, né? Então eu já coloquei um Tesla em casa, então eu não sabia que não podia, tá? Então tô perdendo um dinheiro danado com ele, mas estou aprendendo bastante, tá? Mas bom, quando a gente fala aqui do armazenamento, né, e dos desafios setoriais, a gente queria começar falando do curtailment, mas de uma forma muito rápida. Isso daqui é só uma foto, só para a gente ter a noção exata do que a gente está falando quando fala de curtailment. Isso daqui é um dia 3 de agosto, e essa área cinza aí é o que a gente chama de curtailment. Como que a gente calcula ela? Ela é a diferença entre aquela curva verde pontilhada, que a gente chama, que é o quanto as usinas poderiam ter gerado, e a curva verde cheia, que é o quanto as usinas de fato geraram. Aí por que elas não geraram a curva verde, geraram cheia, né? Por que elas geraram a cheia e não geraram a pontilhada? Por conta da curva vermelha, alaranjada e pontilhada, que foi a ordem do ONS. Você não pode gerar mais do que essa curva laranja pontilhada. Então as usinas frearam, não produziram, ficaram ali na curva verde cheia, poderiam ter chegado até lá em cima na verde pontilhada, né? E não chegaram. Isso daí é o curtailment, isso daí é o quanto foi cortado no domingo, dia 3 de agosto. Não foi o pior corte, né? Todo mundo fala muito do dia 10 de agosto, mas foi um dia bem relevante. Hoje em dia, a maior maldição que a gente tem na vida de quem tem um painel solar é um domingo de sol, né? Porque é um corte danado, a gente torce para não ter tanto, para ter carga no domingo, né? E, infelizmente, quando tem domingo de sol, ele fica sem carga. E aqui, essa visão também de que os fins de semana também ficaram ruins para a gente, né? Porque a gente olha ali, a barra mais à direita são os domingos, os cortes eles são maiores nos domingos, eles passam ali de 8.000. Agora eu vou ter um problema sério de enxergar, tá? Passa de 8.400 megamédios nos domingos, e a maior parte dele é aquele roxinho, que é justamente o corte de razão energética. O segundo pior dia é um sábado, e nada que pode ser mais trágico do que um sábado e um domingo é um feriado prolongado de muito sol. Um feriado prolongado de muito sol virou uma desgraça na nossa vida, porque vai ter muito corte. Às vezes começa na quinta já, né? E o domingo fica pior ainda, tá? Então esse é o que a gente vive hoje, e tem uma migração das barrinhas laranjas para as barrinhas roxas. No mês de agosto, aqui 57% dos cortes foram por falta de consumo, então foram sábados e domingos, né? O ano que vem tem muito feriado, então a gente está perdido, né? E aqui a gente consegue ver esse mapa olhando dia a dia, cada barra cinza dessa é uma daquelas áreas cinzas que a gente vê lá, o quanto as usinas solares e eólicas geraram, a barra verde, quanto elas poderiam ter gerado, a barra verde mais a barra cinza, a gente vive isso diariamente. E o que isso significa em termos práticos, né? Em termos práticos, em agosto, o corte foi de 5.800 megamédios, né? Todo mundo, a gente fala muito de Belo Monte, a maior usina hidrelétrica brasileira. A usina de Belo Monte tem 4.571 megamédios de garantia física. Isso significa pegar uma Belo Monte mais um quarto de Belo Monte e jogar tudo fora, né? Ou a gente sempre fala de Itaipu, e aquela foto de Itaipu é uma foto emblemática, né, com o vertedouro bem na frente da casa de máquinas, afogando as turbinas, e em agosto, Itaipu, o lado brasileiro, gerou 4.050 megamédios, ou seja, a gente cortou o lado brasileiro inteiro e quase metade do lado paraguai, né, mais 43%. Em termos mais práticos, para o pessoal que está acostumado com o consumo, a gente praticamente apagou o estado do Paraná durante o mês de agosto, né? 7% do consumo do Brasil, um dos estados mais desenvolvidos que a gente tem, e isso equivale a 7% do consumo do Brasil inteiro. Então, para a gente, é uma situação alarmante, uma situação que é emergencial, não tem tempo de esperar a medida, de aguardar 2029, 2030, tem muita coisa que pode ser feita já. E quando a gente olha que a gente está 5 anos discutindo armazenamento, que já se desenvolveu há mais de 15 anos nos outros países, a gente fala, poxa vida, a gente não está com o senso de urgência que merece jogar 7% do consumo de energia do Brasil, 7% da carga do Brasil em geração renovável, não pode ser olhado com tranquilidade, tá certo? Então, o ponto que a gente coloca, aqui é só uma curva das questões horárias do curtailment, ele tem essa cara de solar, mas o que é importante? Ele tem
esse perfil, ele corta muito durante a manhã. A gente vê as barrinhas roxas ali, o pico normalmente é entre 10 e 11 horas. A hora que tem muito sol, a hora que tem muito corte. E essa é a situação. Todo dia a gente tem o corte durante a manhã. Esses cortes concentrados durante a manhã são uma tragédia nacional. A gente não pode ficar de braço cruzado e achar normal não ser urgente colocar os sistemas de armazenamento no sistema. Mas as desgraças, elas nunca vêm sozinhas, tá certo? Isso daqui é só um pouco da evolução. Tô correndo, você já viu, né? É só um pouco da evolução. A gente o mês de agosto realmente foi o recorde, né? A gente está na expectativa agora vai dar pau a pau setembro, tá? Mas o ponto a gente está falando, né? Aqui a gente comparou janeiro a agosto de vários anos, a gente está com 3.250 megamédios em 2025, e o ano passado, no mesmo período, foi 1.000, ou seja, a gente duplicou, subiu aqui 250% praticamente nos cortes, mas o ano retrasado foi 150, gente. E um ano antes, né, que dá muita saudade, foi 50, né? Então, a gente tá vivendo uma situação calamitosa e real, né? Mas isso, gente, por isso que eu falo que miséria é pouco, é bobagem. Olha o que acontece todo dia, no outro lado, no fim do dia. Isso daqui, gente, é uma foto da geração termoelétrica. Os nossos modelos que formam o preço, e a gente acabou de falar aqui várias vezes que os preços ajudariam a ter uma formação melhor da viabilidade das baterias, o modelo, gente, ele enxerga aquela curva roxa que está lá embaixo, é aquilo que ele acha que tem que ter de térmica no sistema. Ele fala, olha, com esse tanto de térmica eu resolvo o atendimento da carga de energia do sistema, e vejam, ele não tem esses super picos, ele acha que tem flexibilidade no sistema, ele acha que tem hídrica, ele acha que tem de onde tirar essa chacoalhada do fim do dia, a rampa e tudo mais. O modelo está achando isso, é por isso que não aparece no preço. E a curva laranja que está lá embaixo, gente, vocês podem contar aqueles picozinhos assim, eles aparecem de 5 em 5, praticamente são de 5 em 5 dias úteis, né, eles acontecem todo dia praticamente, são as térmicas sendo despachadas no fim do dia, ou seja, de manhã a gente corta renovável, no fim do dia a gente gera térmica. Só que é pior do que isso. Por que é pior do que isso? As nossas térmicas não podem ser ligadas e desligadas. Vocês percebem que a curva laranja ela continua durante a manhã. Então a gente está cortando por não ter investido nas térmicas certas para ligar e desligar para fazer a rampa do fim do dia. E aí fala que o corte é energético. Mas por que é energético? Se está faltando flexibilidade, porque eu não planejei o sistema para atuar com flexibilidade. A gente falhou drasticamente no planejamento do sistema. A gente despacha a térmica no fim do dia, despacha a térmica de manhã e corta energia renovável durante a manhã. É isso que está acontecendo e vem mais por aí. 2025 promete. Aqui é só uma propagandazinha rápida, né? Mas é de graça, então pode fazer, né? Mas se vocês entrarem em matchdaenergia.com.br, a gente compara todo dia, hora a hora, a geração de todas as usinas do Brasil, o que está no modelo e o que está na realidade. Aqui é uma agregação da geração térmica, a linha verde é o que está no modelo agora em 2025, de janeiro até setembro, tá? E a linha laranja é o despacho real. Como é que a gente tem corte energético, sendo que a gente está gerando térmica 2, 3 mil megawatts a mais do que os modelos mandam. Então, como é que esse corte é energético? A gente está tendo preferência por fonte, né? E tem que reconhecer a nossa incapacidade de planejamento e o que a gente fez com o sistema de necessitar dessas térmicas sendo despachadas todo dia, muito além do que os modelos mandam, tá? Para resolver isso, gente, a tragédia da manhã e a tragédia do fim do dia, a gente precisa praticamente de uma máquina do tempo, né, para tirar essa energia que está sobrando de manhã e colocar essa energia à tarde. E essa máquina do tempo é justamente o sistema de armazenamento. Isso daqui é a curva de carga do dia 24 de setembro, alguns dias atrás aqui. E o que a gente precisa? Né? Durante o período da manhã é onde a gente tem corte, durante o período da tarde, onde a gente está demandando brasa na térmica, lembrando que uma grande parte das térmicas também fica ligada de manhã. Né? Então não dá para falar que o corte de manhã é todo por conta das renováveis, é porque a gente não consegue desligar a térmica, então não deveria ser um corte atribuído às renováveis. E o que a gente vê? A gente precisa fazer, primeira coisa, com as baterias, a gente consegue aumentar o consumo durante a manhã, e com as baterias a gente consegue reduzir o consumo durante o pico. A gente desliga térmicas e essa conta do benefício que a gente vai ter de não ter que ligar a térmica, ela tem que entrar na viabilidade das baterias, e durante a manhã a gente consegue aumentar o consumo carregando as baterias. Então essa aplicação para a gente é uma das mais imediatas e uma das mais urgentes que a gente tem para os sistemas de armazenamento, que é justamente a gente reduzir corte, reduzir despacho termoelétrico de usinas muito caras. Mas pensar nas baterias somente dessa forma é praticamente pegar um desses telefones super inteligentes que a gente tem
e usar só para fazer chamada. Então a gente vai usar o telefone como se fosse um telefone de 20, 30 anos atrás, né? Tem muita coisa que dá para fazer com o telefone. Do mesmo jeito que tem muita coisa que dá para fazer com o telefone, né? Tem ali o que a gente quiser, né? Dá para ler livro no Kindle, dá para... Eu não vou nem ler todos aí. Tem LinkedIn, tem WhatsApp, tem um monte de IA diferente, tem Dropbox, tem o que você quiser dentro de um telefone. A bateria também tem muitas outras aplicações, tá? Então, o nosso ponto, né, da regulamentação é a gente correr com ela, porque a arbitragem de preço é um ponto, mas aqui no Brasil, como esse preço é manco, como a gente acabou de mostrar, ele não reflete o real custo da energia, a gente despacha muita térmica por fora, ele pode não ser suficiente. A redução de curtailment, que a gente já colocou, a redução do despacho térmico nos períodos de pico, a gente está usando térmicas ali em alguns dias de R$ 1.200, R$ 1.400 por megawatt-hora, tá? E o preço está na faixa dos 350. A gente otimizar o custo dos consumidores, tanto para reduzir demanda, para geração na ponta, para backup e etc. E também, né, para prestar serviços que a gente já colocou aqui para o sistema elétrico. A gente só queria, para fechar, mostrar uma aplicação. E é um modelo que a gente desenvolveu, que usa a inteligência artificial, ele usa um método de otimização inspirado no Charles Darwin, né, para fazer uma otimização, um algoritmo genético. E o que a gente fez aqui? A gente pegou um consumidor, e esse consumidor, ele tinha uma usina dele, tá certo? Distante dele. Mas ele tinha, então, ele num lugar e a usina do outro. E o grande desafio foi, será que a gente consegue dimensionar um sistema de armazenamento de forma ótima, olhando o consumo e a geração ao mesmo tempo, e aí esse sistema seria viável? Então essa curva aí parece um monte de assinatura, mas aquela barrinha verde, ela é o PLD, tem hora que desce, tem hora que sobe, né? Não sobe tanto quanto deveria, mas sobe e desce e já ajuda, né? Depois, o que a gente fez? A gente tem a carga da bateria, é a curva roxa, né? E a outra carga da bateria é a curva laranja. Uma está no consumidor, a outra está no gerador. E a gente fez o algoritmo para dimensionar o tamanho ótimo da bateria que ficaria no gerador, o tamanho ótimo da bateria que ficaria no consumidor, e olhando aqui todos os benefícios que ele poderia ter ao mesmo tempo. Então, o quanto que ele pode ter de otimização do pagamento da rede, o quanto que ele pode ter de arbitragem de preço, o quanto que ele pode ter, aqueles pontinhos embaixo, gente, aquela linha pontilhada embaixo é o curtailment do gerador, o quanto que pode reduzir de curtailment. A gente não precificou aqui os serviços ancilares, né, e nem reserva de capacidade, mas a gente precificou, e também a questão de compensação de encargos, porque esse cara é um autoprodutor. E aí a bateria, ela não fica viável, mas ela fica viável o ano que vem, se o preço cair, o que está previsto. Então, é uma aplicação conjunta, e o algoritmo permite o modelo desenvolver e fala, não, gente, vamos ver se só com arbitragem a gente conseguiria, vamos ver se só com curtailment a gente conseguiria, se eu quiser combinar arbitragem e curtailment, se eu quiser só combinar o uso da rede com curtailment, você pode fazer todas as combinações possíveis, identificar onde está a maior agregação de valor, e depois tem um outro algoritmo que, assim, todo dia faz as projeções e faz a otimização para todo dia despachar a bateria de forma ótima. Então é uma combinação, é uma aplicação real, a usina é real, o consumidor é real, os preços são reais, os valores são reais, né? E a gente vê com os preços, com essa queda de preço, eu concordo aqui com o Rubens, né? Ele se viabiliza no próximo ano, tá? Então, acho que essa aqui é a visão que a gente gostaria de deixar, né? A bateria, para a gente, é vista como um coringa, tá? Ela tem muita aplicação. Normalmente eu falo que ela parece aquele vidrex do filme do casamento grego, sabe? Que o pai da noiva usava vidrex para resolver qualquer problema. A bateria é mais ou menos aquele vidrex, né? Mas a gente começa a colocar ela em consumidor, começa a colocar em gerador, a gente vê muita possibilidade de solução, que a gente precisa acelerar esse processo, né? E nas aplicações sistêmicas, a gente está muito atrasado. A gente já deveria estar colocando baterias em massa, a gente estaria desligando termoelétrica, e o que não justifica hoje, que é justamente essa questão do preço, se a gente somar preço com encargo, a gente começa a ver viabilidade, porque as termoelétricas estão gelando, elas só não estão precificadas, né? Mas é isso, muito obrigado, Rodrigo. Excelente, Donato. Quer dizer, você trouxe aqui urgência e você trouxe também perspectiva, né, do que o armazenamento pode ajudar a gente a resolver alguns dos maiores problemas que o Brasil e as renováveis já enfrentaram na sua matriz elétrica. E aproveitando a sua apresentação aqui, eu gostaria de destacar que a AB Solar está contratando a Volt Robotics. Hoje pela manhã o nosso time do Departamento Técnico Regulatório acabou de nos dar a confirmação, né, de que nós fechamos
os associados interessados em fazer essa contratação. Se você é um associado AB Solar e ainda tem interesse e não faz parte dos nossos associados que confirmaram a contratação da Volt Robotics, mas a gente está contratando o Donato e a equipe dele justamente para gerar mais números, insumos e dados para a gente avançar com urgência no marco legal e no marco regulatório do armazenamento aqui no Brasil. Então vai ser para nós um prazer trabalhar mais uma vez contigo, Donato, e com a sua equipe para a gente avançar essa pauta. A gente que agradece, Rodrigo, a confiança e a oportunidade, né, e o desafio, né? O desafio é muito bom, né, e muito obrigado aí pela confiança. Imagina. Com eles nós trabalharemos e utilizaremos esses materiais justamente para o convencimento também dos parlamentares nesse tema da medida provisória, agora sobre o setor elétrico, né? Porque a gente sabe que fazer tramitar um projeto de lei demanda anos e a medida provisória vence agora em novembro. Então a gente tem 2 meses, menos do que isso, em que a gente pode resolver essa questão estrategicamente com apoio da agência regulatória também, construir a regulamentação infralegal para avançar vários desses temas. Só para finalizar, porque a gente não vai ter tempo de perguntas, infelizmente, mas eu queria fazer uma pergunta ao Donato. Você falou que fez nessa sua conta e nessa sua análise que aponta que a bateria vai se tornar viável a partir de 2026, as contas financeiras. Eu imagino que você não tenha considerado o REID nessa conta. Quer dizer, se a gente conseguir reduzir os impostos nas baterias, será que essa conta já fecha? Teria que fazer a conta, Rodrigo. A gente não considerou REID, não considerou projeto prioritário, né? Então a gente vê que tem outras oportunidades aqui de alguns benefícios tributários, né? A gente conseguir acelerar essa viabilidade. Eu acho que um dos grandes pontos é o imposto sobre a bateria mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto crítico. E uma das coisas que trava demais é pagar 2 vezes a tarifa de uso, né? Eu vou fazer um parênteses bem rápido, porque em 2020 a gente estava trabalhando naquela tomada de subsídios, né, do armazenamento, e aí a gente foi ver onde que o pessoal tinha mais sistemas de armazenamento e tal, onde aquilo estava pegando fogo, né, e a gente encontrou um pessoal na Alemanha, né, e aí a gente falou mandou uma mensagem para o rapaz e falou, liga para mim agora que eu posso conversar. Aí a gente conversou com ele, e a gente pediu no fim da conversa, né, quais eram os pontos principais que ele colocava para a gente e desenvolver os sistemas de armazenamento. Ele colocou 3 pontos, né. Um dos pontos foi o que o Henrique trouxe aqui, que ficou marcado, que era, olha, tem que ter uma definição legal, né, porque esse negócio flui quando a gente está falando com um monte de gente de energia e tal, mas a hora que chegar no fisco, chegar no meio ambiente e tal, dependendo de como tiver escrito na lei, esse negócio vai melar tudo, né? Então a primeira coisa foi essa. A segunda coisa que ele colocou para a gente foi, tome cuidado com a tarifa de conexão. Cobrar 2 vezes pela conexão de quem ajuda a rede é mortal, né? O projeto não se viabiliza. E aí ele falou uma coisa que naquela hora bateu fundo, porque ele falou assim para mim, olha, e tem uma coisa que está sendo muito séria aqui na Alemanha. O que foi? O pessoal está tributando demais. Eu falei, não aceita tributando, a gente vai tributar também. Então a questão da tributação, quando carrega, quando descarrega e tudo mais, isso vai ser uma conversa também bem difícil. Então acho que esses foram os 3 pontos. Está na lei, não cobrar tarifa de conexão em duplicidade e nem imposto em duplicidade. Acho que esses pontos são bem relevantes e, obviamente, os incentivos fiscais aí acho que são importantes, né? O REID e o projeto prioritário. Pessoal, isso para vocês entenderem quão importante é a gente fazer esse trabalho associativo. Nós estamos pavimentando o caminho do armazenamento no Brasil para um mercado de bilhões. Então, contamos com o apoio de vocês para que participem conosco, né, desse e de outros projetos que a gente vai fazer na área. Eu queria deixar o meu agradecimento aqui a todos os palestrantes. Eu sei que a gente ainda tem avisos, já pediria aos palestrantes que a gente pudesse se posicionar enquanto os avisos acontecem para ganhar, nem que seja 1 minuto, para foto. Obrigado mais uma vez e uma salva de palmas a todos eles. Nós que agradecemos, nosso senhor Rodrigo Sawaia, o secretário Daniel Dana, Henrique Reis, Rubens Brant, Matheus Dias, Donato da Silva Filho. Pessoal, nós temos rapidamente a nossa pesquisa de satisfação, vocês já sabem, o QR Code está aí na tela, ou mesmo na credencial de vocês. Essa pesquisa é fundamental depois de todos os nossos painéis, por isso que eu peço, o reloginho está ali na tela, em 1 minuto vocês conseguem responder a essa pesquisa e... Teremos agora
depois da pesquisa, o nosso coffee break. Infelizmente, não tivemos o tempo de perguntas e respostas, mas eu acredito que seja o momento em que vocês podem, então, fazer esse networking e conversarem com os nossos palestrantes. É importante também dizer que, se você ainda não é associado à Absolar, aproveite o coffee break para conhecer as vantagens de fazer parte da associação. Procure ali o tabletop da Absolar, tira suas dúvidas com a nossa equipe, lembrando que quem se associar hoje tem isenção total da taxa de adesão. A gente volta em aproximadamente 20, 25 minutos no máximo.